Voltando ao Sanctum Regnum, ou seja, à ciência e ao poder dos magos, diremos que a eles são indispensáveis 4 coisas: uma inteligência esclarecida pelo estudo, uma audácia ilimitada, uma vontade inquebrantável e uma discrição que não possa ser corrompida ou enfraquecida por nada. Saber, ousar, querer e calar. Eis aqui os 4 verbos do mago, os quais estão escritos nas 4 formas simbólicas da esfinge. Oi, tudo bem? Eu sou o Lidias do canal Grimório Adaptado e hoje eu venho falar aqui a respeito dos 4 pilares da magia: saber, ousar, querer e calar, citado por Eliphas Levi na sua obra Dogma e Ritual da Alta Magia. Esse primeiro pilar, que é o saber, diz respeito à questão de se buscar esse conhecimento, né? No passado, as pessoas que tinham esse desejo de aprender acerca da existência, da espiritualidade, conhecer os mistérios, né, que existem nesse mundo, mistérios esses que eram detidos, né, pelo conhecimento de poucos, que gerenciavam certas ordens iniciáticas, fazia com que essas pessoas se deslocassem dos seus países e enfrentassem longas jornadas cheias de perigos, em que elas se lançavam para alcançar e tentar serem aceitas nessas ordens iniciáticas, passando por um processo chamado iniciação. E se elas conseguissem passar por isso, então elas adentravam aquela ordem iniciática e passavam a ser alunos, né, adeptos. E ali eles eram instruídos nas ciências conhecidas naquela época, né? Ciências essas que eram guardadas às 7 chaves, porque quem tinha conhecimento tinha poder. E isso não é diferente nos nossos dias. E com o passar do tempo, essas ordens iniciáticas, depois que elas passavam esse conhecimento a essas pessoas que iam ali para aprender e ficavam ali alguns anos, essas pessoas saíam dali e voltavam aos seus países de origem, onde elas abriam escolas e ensinavam aquele conhecimento também em círculos fechados, né? Não era todo mundo que tinha acesso a esse conhecimento. E esse conhecimento também é aplicado para se acessar essas energias cósmicas que são como engrenagens que atuam no sentido de realizar as sincronicidades que levam aos eventos, aos acontecimentos, aos fatos da vida de todas as pessoas, de todos os seres. Ou seja, as engrenagens que movem a existência em toda a criação. Dentro de cada cosmogonia, vestindo a roupa cultural, como eu gosto muito de me referir a isso, os povos sempre buscam ter um contato com essas engrenagens, com essas consciências cósmicas, para tentar modificar a realidade em seu benefício, alcançar conhecimento, alcançar elevação, para alcançar uma vida em plenitude nessa esfera de mundo material. Por isso, esse saber é algo fundamental, é algo primordial, do contrário, seria impossível se conseguir ter sucesso numa empreitada desse tipo. O segundo pilar é o ousar, e diz respeito à coragem que o operador, né, que se lança nessa prática, ele deve ter para primeiro alcançar esse conhecimento. Como eu disse, era uma jornada perigosa, eles tinham que percorrer um caminho que era cheio de perigos, né, correndo o risco de ser assaltado, de ser morto, de ser roubado. Além disso, no decorrer da história, ao longo desse tempo, né, em que essas ordens iniciáticas vinham trazendo esse conhecimento, esse adepto também enfrentava os perigos daqueles que queriam se apropriar desse conhecimento para aplicar esse conhecimento com fins egoístas, né? Então, havia muitas perseguições, e a gente pode ver isso muito na Idade Média, né, onde se perseguiram as bruxas, onde havia aquele sadismo em
promover torturas, né, em provocar as pessoas, levar as pessoas a fazerem confissões falsas, a fim de angariar ali os bens dessas pessoas que eram torturadas, né? Muitas eram levadas à loucura ou à morte, e aqueles mesmo que, os mesmos que faziam essas acusações, eles eram beneficiados dos bens, né, dessas pessoas acusadas. Muitas vezes era por exemplo, uma mulher que era chamada de bruxa, era uma pessoa que vivia de uma forma mais isolada, uma pessoa que tinha mais contato com a natureza e tinha conhecimento das plantas, das ervas, os conhecimentos medicinais, né, que a população em sua maioria não tinha, as pessoas eram muito supersticiosas. E esse conhecimento dessas ervas medicinais, então, que fazia com que era possível, né, alcançar alguma cura para algumas enfermidades, de alguma forma despertou interesse, né, de quem queria ter esse conhecimento para seu uso pessoal, e foram promovidas perseguições. Lógico, havia também um entendimento de que esse poder, né, que existia nessas ervas era algo de origem divina, porque tudo na natureza é entendido como sendo algo de origem divina. A vida é entendida como sendo de origem divina. Logo, essa essência que era capaz de promover cura que havia ali naqueles vegetais, e essa essência que era alcançada para ser absorvida no corpo doente e promover o restabelecimento da saúde, era entendida como algo divino. Então, essas pessoas que eram chamadas de bruxas, elas buscavam ter um contato, né? E isso ficou arraigado na nossa cultura até os dias de hoje. Eu, particularmente, me lembro da minha avó, que era uma senhora católica. Ela fazia e ensinou até a minha tia, eu estava até comentando isso com a minha mãe outro dia, ensinou a minha tia ali uma prática de benzimento, né, onde ela pegava algumas ervas e fazia orações e ia abanando aquelas ervas ali, passando aquelas ervas no corpo da pessoa, a fim de que essa essência da vida que está na erva, né, nos vegetais ali, fosse então passada no corpo da pessoa para promover um alinhamento energético harmonioso, né? Para tirar ali, descarregar aquela energia negativa que estivesse promovendo algum tipo de mal-estar na pessoa que recebia aquela oração. Lógico, eles não traziam todo esse discurso que eu estou trazendo aqui, tentando abordar isso de uma forma mais explicativa, mais esclarecedora, mas em essência era isso, né? Então a gente entende que esse ousar exigia uma coragem para buscar esse conhecimento e aplicá-lo na vida prática, correndo o risco de ser perseguido e de perder até a própria vida. Nas mãos de pessoas que eram mal intencionadas, pessoas que eram egoístas, que queriam esse poder a todo custo só para si mesmas, né? O terceiro pilar da magia, que é o querer, diz respeito à intenção. E essa intenção, ela tem que ter uma vontade forte o suficiente para que o operador consiga vencer todo o seu instinto material que busca com que ele tenha conforto. E para se alcançar a realização dessa vontade, ele tem que se privar desse conforto. E o que eu quero dizer com isso? Essa vontade faz com que o operador tenha que buscar práticas, comportamentos, adotar comportamentos e práticas que vão privá-lo desse conforto. Por exemplo, se privar de uma alimentação prazerosa, deixar de ingerir carne, por exemplo, que é uma prática adotada, por exemplo, na magia salomônica para ter esse contato com essas consciências espirituais. Se priva de sexo, do prazer do sexo, que é algo que é uma prática de natureza densa, né? Natureza material, natureza física, que alimenta o desejo, que alimenta esse instinto da carne, o instinto material. Se priva, por exemplo, de hábitos que nos levam a uma energia vibracional mais densa, né? Conversas que podem nos levar a uma energia mais densa. Então se priva de muitas coisas. Então ele tem que ter uma vontade forte o suficiente para vencer todos esses instintos e se colocar numa situação de vibração mais sutil para facilitar esse contato com as esferas superiores. Então isso é chamado também de kavaná, né? Que diz respeito à intenção que ele tem
para se lançar nessas práticas. Qual que é a intenção? A intenção, por exemplo, de buscar auxílio para alguém que precisa da cura de uma enfermidade, de alguém que precisa de algo para ter uma melhora, né, na sua vida, em qualquer esfera que seja. Então ele precisa ter uma vontade forte o suficiente para que essa intenção seja levada a alcançar essa energia cósmica, essa engrenagem, para trazer então a manifestação desse algo que é buscado na magia. E por último, o quarto pilar da magia, que é o calar. Como eu disse, né, está também relacionado com o ousar, que nesse período de muita perseguição, o calar então era uma discrição que era necessária para a sua autopreservação. Visto que se o mago saísse falando, anunciando aos quatro ventos as suas práticas, ele corria o risco de perder a própria vida, né? Sofrer torturas e tudo mais. Hoje em dia, nós não temos mais esse tipo de coisa ocorrendo aqui no nosso país, mas existem países no mundo onde, se você chegar e falar que você pratica magia, que você exerce uma fé que não está atrelada àquela fé que é imposta naquele país, você incorre em pena de morte. Então não é algo que você ainda assim, dependendo do lugar, você deve manter a discrição, você não deve sair falando, então você deve se calar. Por outro lado, aqui nos países onde isso não ocorre, o calar diz respeito a uma questão de evitar a atração de energias negativas que possam de alguma forma influenciar negativamente o efeito que é procurado, né? A manifestação daquilo que é procurada no ato mágico. Uma pessoa, por exemplo, que não tem a crença de que isso possa ser alcançado através da magia, quando ele ouve, por exemplo, a intenção, né, que é promovida ali naquele ato mágico, ela pode inconscientemente emanar energias, formas, pensamento, que de alguma forma vão atuar astralmente contra a realização disso. Então é necessário também uma vontade forte, mas o calar ajuda a promover o afastamento, ajuda a promover um distanciamento de energias negativas que possam vir a influenciar de forma negativa nessa intenção mágica. Então esses quatro pilares citados por Eliphas Levi são também mencionados em relação à esfinge. Essa referência da esfinge diz respeito também ao Salmo 68:18, que traz ali aquela narrativa do rei Davi acerca das carruagens de Deus, do poderio de Deus, citando ali forças angélicas de uma alta hierarquia, que são os Hayot HaKodesh, que são aquela visão angélica vista pelo profeta Ezequiel, no primeiro capítulo de Ezequiel, e sendo que os Hayot HaKodesh são descritos pelo profeta como uma visão com quatro rostos, né, o de touro, de águia, de leão e o rosto de homem. Essa figura vista por ele é referenciada nesse versículo do Salmo pela palavra que não tem uma tradução específica, né, não se sabe uma tradução para essa palavra, que é a palavra Shinan. Então remete até mesmo a uma chamada dessas forças angélicas e pode ser usada, é muito usada no meio cabalístico como um banimento. E o que significa qual que é o significado cabalístico, a explicação cabalística dessa palavra Shinan, que não tem uma tradução? A palavra Shinan traz a letra Shin, né, que remete à palavra Shor, que é o touro. Tem a palavra Nesher, que seria referente à águia. A palavra Arié, né, iniciada pela letra Aleph, que refere-se ao leão, e por último a letra Nun, novamente, que se refere ao homem. Apesar de que homem não se escreve com essa letra em hebraico, né, mas existe uma explicação de que essa letra Nun, né, como ela tem ali aquele desenho, que é como se fosse uma cauda que desce para baixo, dá um entendimento aí de que o homem é capaz de atravessar os mundos. A gente sabe que a Kabbalah, no passado, ela trazia uma ideia de conhecimento que proporcionava ao cabalista que ele projetasse a sua consciência e se levasse aos mundos superiores, o que era muito perigoso, porque era como se ele estivesse entrando em um território que não era permitido, um território que é guardado por forças angélicas.
Então, chegando ali, ele corria o risco até de ser atacado, né, por essas forças angélicas como sendo um intruso. Então, muitos morriam com essa prática. Aconteciam coisas muito estranhas, assim, as pessoas arriscavam, né, com esse tipo de prática. Era como se invadisse ali o reino celestial. Então, você tinha que ter uma autoridade muito grande para ser bem sucedido numa empreitada dessas. Então, para que isso ocorresse de uma forma mais segura, com o tempo, os cabalistas, né, que isso já era uma prática proibida, com o tempo eles desenvolveram então um meio de, em vez de projetar a sua consciência nessas esferas, ele então chamava as consciências angélicas, que são os representantes da força divina, emanações de Deus Todo-Poderoso, emanações do Todo, chamavam essas presenças diante de si para levantar as questões, né, que ele tinha interesse ali e alcançar as realizações e manifestações na vida material. Eu fico por aqui, a gente se vê. Até mais.